Olá, mulheres. Estou aqui, é um prazer para falar um pouquinho para vocês sobre a vida no lar, sobre a minha vida, um pouquinho da minha vida. Meu nome é Nelildes, conhecida mais como Neném Costa. Hoje sou pastora, junto com meu marido, somos pastores sênios, meu esposo Costa Neto, somos pastores aqui da Videira. Já faz 15 anos que nós exercemos aqui como pastores sênios, fundamos essa igreja e sou mãe do Lucas e da Andréa. Hoje eles são casados, a Andréa tem 3 filhos, sou vó também, né, de 3 lindos netos, e é isso aí. E eu queria falar um pouquinho para você sobre o propósito na vida do lar. Como é importante a gente ter uma vida no lar, como é importante a gente ter esse privilégio de ter um lar, de ter um esposo, de ter filhos, de acompanhar o nosso esposo, acompanhar os nossos filhos, o desenvolvimento dos nossos filhos. E eu queria ler um versículo que eu acho lindo na palavra de Deus, que é em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Então a gente tem visto assim sobre como a Bíblia fala que a sabedoria da mulher edifica a sua casa. Como é importante o papel da mulher dentro do lar. Senão a Bíblia não teria mostrado isso. Como a mulher edifica a sua casa. Ou seja, se a mulher edifica a sua casa, como é importante a presença da mulher dentro do lar. Ser dona de casa não é uma coisa sem valor, como muitas vezes é passado por aí, né? Às vezes a pessoa acha que pelo fato de, não, eu não estou trabalhando fora, ou eu não tenho uma profissão, ou às vezes eu tenho uma profissão, mas eu estou exercendo o meu papel dentro de casa, né, administrando meu lar, eu não tenho valor. Pelo contrário, o seu valor é imenso, porque você está ali cuidando de vidas, você está ali investindo em pessoas, no futuro dos seus filhos, você está investindo na vida do seu marido, que, pelo contrário, ele vai crescer mais e mais, porque ele vai estar com a cabeça tranquila, sabendo que o lar dele está sendo administrado, e ele lá fora, ele pode se desenvolver tranquilo, porque ele está sabendo que a esposa está bem, que os filhos estão sendo bem administrados. Uma vez eu li num artigo do Gazeta Mercantil que dizia assim: mulher em casa dá mais dinheiro. Então, nesse artigo, ele mostrava que assim, a mulher em casa, o que é que acontecia? Ela economizava. Então, o marido fora, ele poderia estar com a cabeça tranquila. Então, profissionalmente, os maridos, eles decolavam. Por quê? Porque eles não tinham que se preocupar com os filhos, com a educação dos filhos, como é que a babá estava tratando os filhos, se os filhos estavam sendo maltratados. Então, assim, isso tudo fazia com que eles crescessem na vida profissional deles. Outra coisa, não tinha desperdício de dinheiro, porque as coisas eram economizadas dentro de casa. Então, assim, tinha 1001 vantagens porque a mulher estava administrando o seu lar. Então, assim, se você acha que não está tendo uma função importante pelo fato de ficar dentro de casa, pelo contrário, você está sendo usada tremendamente por Deus dentro da sua casa. Então, olhe como uma coisa importante, essa frase que diz, né, dona de casa, não é ruim, é uma coisa muito boa. Então, como a gente pode aproveitar esse tempo? Eu queria falar 4 pontos. Como a gente pode aproveitar esse tempo que a gente vive dentro do lar? Então, uma coisa, você pode aproveitar esse tempo se cuidando. Faça a sua agenda. Você tem como fazer a sua agenda. Porque muitas vezes a gente diz assim, não, a vida dentro do lar é muito corrida, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquilo outro. Pelo contrário, você pode fazer a sua agenda. Você pode se cuidar. Então, você pode tirar um tempo para cuidar de si mesma, da sua alma. Você pode tirar um tempo para cuidar do seu corpo. Às vezes eu não tenho condições financeiras, mas você pode caminhar
né? Caminhar não precisa de dinheiro. Caminhar, você pode tirar um tempo, caminhar, meditar, vai caminhando. Isso serve para o seu corpo, isso serve para a sua mente. Tire o tempo para você, para o seu corpo. Isso é muito bom. Você pode também tirar um tempo para o seu espírito. Pegue um momento, comece a ler a Bíblia, comece a louvar o Senhor. Eu gosto muito de botar louvor e encha sua alma com as coisas de Deus. Isso é muito bom. Antes, se seus filhos acordam cedo, tenta fazer um sacrifício, acorda mais cedo ainda, começa a investir na tua alma, começa a ter aquele momento com Deus, para que durante o dia você esteja preparada, você esteja na presença de Deus, para poder o Espírito Santo te orientar, para você ser aquela mulher sábia, a sabedoria vinda de Deus, para que você consiga durante o dia fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então, invista em si mesma. Se você não estiver bem, você não vai ter condições de administrar bem o seu lar. Então, cuide de si mesma, porque muitas vezes a gente acha que o problema está nas pessoas e a gente vai jogando o problema para as pessoas. E a gente precisa parar. A gente precisa parar e começar a observar em que é que eu preciso mudar. Eu preciso estar bem para cuidar dos outros. Então, para isso, eu preciso parar, eu preciso olhar para mim. Quando eu me casei, vou contar um pouquinho de mim, né? Quando eu me casei, eu tinha muito problema de dependência. Por quê? Porque lá em casa eram 4 mulheres e a gente era uma junta da outra todo o tempo, e aquele negócio, se uma ia fazer a coisa, a outra ia junto, e era tudo junto. E quando eu me casei, meu marido era acostumado a fazer as coisas só. Então, quando eu casei, era todo o tempo com ele, eu queria fazer tudo com ele, e ao mesmo tempo ele não gostava. Então, se ele queria sair, às vezes sozinho, eu era atrás dele. E eu me sentia, assim, rejeitada, porque ele não queria estar comigo. Mas ele não queria estar comigo, não era porque ele não gostasse de mim, mas na minha visão, eu achava que ele não gostava de mim, eu achava que ele não me amava, porque ele não gostava que eu tivesse todo o tempo no pé dele. Só que para mim aquilo era ruim, eu me sentia rejeitada, eu me sentia que eu não era amada. Mas aí eu parei e comecei a olhar para mim. Eu disse, será que é o problema só ele ou esse problema sou eu? E eu comecei a orar e pedir ao Espírito Santo, porque eu não queria ficar chateada com meu marido e achar que o problema era só ele. Então o Espírito Santo começou a me mostrar que o problema era eu, como era que tinha sido a minha criação e como era que tinha sido a criação dele. E aí eu comecei a pedir ao Espírito Santo, tira essa dependência de mim. A falha era minha, eu era muito dependente. E aí eu comecei a ver que o Espírito Santo começou a me trazer equilíbrio. E aí eu fui tendo esse equilíbrio de não ficar só dependendo dele, não ficar querendo estar todo o tempo em cima dele, porque na cabeça dele ele achava que eu tinha ciúme dele. Eu não tinha, mas eu tinha essa dependência de estar com ele. Nos cantos eu tinha que estar todo o tempo grudada nele, isso não era bom. Então eu tive que ter essa consciência e fui mudando normalmente. Deus foi tirando essa dependência de mim. E foi muito bom para nós dois. Porque quando eu fui me libertando disso, ele foi mudando também. Ele foi sentindo a minha falta. Ele foi tendo esse equilíbrio também comigo. Então, assim, eu precisava mudar. Então, o problema não só era dele. O problema era meu também. Então, Deus, ele começa a tratar com a nossa vida quando a gente percebe que a gente precisa de mudança. E essa mudança vem de Deus. Então, cuide de si mesma e comece a perceber o que você precisa mudar para existir o equilíbrio entre você e seu marido. Seja na área do corpo, seja na área da sua alma, seja na área do seu espírito. Seja organizada, faça a sua agenda. Então, é esse o meu conselho. Primeira coisa, né? Cuide de si mesma. E agora vamos para o ponto 2. Seja uma ajudadora. Eu gosto muito de Provérbios, que fala sobre a mulher virtuosa. Então, é Provérbios 31. Eu vou ler os versículos 10, 11,
12, 25, 26 e 27. Então diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Gente, isso aqui é lindo, não é? Então, assim, aquele primeiro ponto que eu falei, vocês estão se lembrando, né? A mulher que cuida de si mesma. Então, se você tiver o cuidado de cuidar de si mesma, você vai conseguir esse segundo ponto. Você vai conseguir ser uma ajudadora. Você vai conseguir que seu marido confie em você. Você vai conseguir fazer o bem para ele e não o mal. Você vai ser uma mulher sábia. Você vai ser uma mulher que vai instruir na bondade. A sua língua vai falar coisas boas. Você vai ser uma mulher que vai atender o bom andamento da sua casa. Você vai ser uma mulher que não come o pão da preguiça. E eu profetizo sobre a sua vida todas essas coisas, porque você vai ter a sabedoria de Deus, você vai estar buscando a presença de Deus. E a Bíblia diz assim, que quem tem falta de sabedoria, busque a Deus, que a todos dá liberalmente. Uma coisa que eu tenho praticado na minha vida, desde que eu me casei, é pedir a Deus sabedoria, porque não é fácil. Uma vida a dois não é fácil, mas se você buscar Deus, se você pedir sabedoria a Deus, Ele te dá sabedoria. Ele pede para você pedir. Então peça a Deus sabedoria, cuide da sua vida e Ele vai te ensinar como você deve ser uma ajudadora. Procure amar o seu marido, procure ser ajudadora. A Bíblia diz assim, que quando a gente casa, a gente tem que se preocupar em agradar o nosso marido. Então, a nossa maior preocupação tem que ser agradar o outro. Se eu me preocupar em agradar o outro, com certeza eu vou ser abençoada. A Bíblia diz assim, tudo que eu semeio, eu vou colher. Se eu semeio o bem, eu vou colher o bem. Lá em Gálatas 5,16, ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos. Então, assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu só faço bem, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não recebo de volta. E se cansa e para de fazer. Não vai receber mesmo, não. Mas a nossa índole deve ser boa. A gente não pode se cansar de fazer o bem. A gente precisa sempre fazer o bem. E um dia, se nós não desfalecermos, nós vamos ver o resultado do bem que nós fazemos. Por quê? Porque a nossa índole não deve ser fazer o mal. Nós sempre temos que fazer o bem, porque isso serve para nós mesmos. Nós não somos más. Nós somos pessoas boas, nós somos pessoas de Deus. E nós precisamos fazer o bem. Sempre faça o melhor para o seu esposo, o melhor para os seus filhos. Porque você foi levantada por Deus para ser ajudadora e não derrubar. Então é esse o conselho que eu lhe dou. Você é uma ajudadora. E vamos para o outro ponto, que é o 3. Fazer diferença na vida de seus filhos. Gente, isso é tão importante. Olha, eu costumo de dizer assim, né? Como é importante a presença da mãe na criação do caráter e da educação da criança. Deus, quando Ele te deu o privilégio de ter filho, Ele estava dizendo assim, eu estou te dando
o privilégio de educar essa criança. A Bíblia diz assim, em Provérbios 22, 15, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Toda criança, ela nasce, que ele está dizendo aqui, com a estutícia ligada a ela. O que é estutícia? Se você olhar no dicionário, é estupidez, é burrice. Ou seja, a criança ela já nasce com a índole do pecado nela. Mas qual é o papel da mãe? É pela educação, pelo amor, pelos limites, afastar isso dela. Então é o nosso papel de mãe educar os nossos filhos. E esse papel não é dado, não é para ser dado para babá, não é para ser dado para a escola, não é para ser dado para a nossa igreja, não é para ser dado para ninguém. Esse papel é responsabilidade nossa. No momento que essa criança está no nosso ventre, a responsabilidade, a missão da educação, a missão da criação é minha. Então eu não posso terceirizar essa educação. Essa educação tem que ser minha, é responsabilidade minha. Então assim, nós precisamos estar perto de nossos filhos para conhecê-los melhor e ensinar. Eu não creio na educação de longe, eu creio na educação de perto. Então, disciplinar, educar, esse papel é nosso. Parabéns a você, que é dona de casa, que optou por esse sacrifício, porque não é fácil cuidar. Educar, ensinar, disciplinar os nossos filhos. Mas com certeza a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Tudo isso que você está plantando na vida do seu filho, na vida do seu marido, você vai colher, você vai ver bons frutos. E eu vou dizer uma coisa, não tem dinheiro que pague. Eu queria contar um pouquinho do meu testemunho, porque assim, eu criei meus filhos, foi uma opção minha, eu não quis trabalhar fora e dediquei a minha vida, dediquei o meu tempo. Por quê? Por que eu optei por isso? Porque eu fui criada pela minha mãe. Minha mãe teve 9 filhos e optou ficar em casa criando os filhos. E isso foi o que eu mais me admirei desde pequena, porque ela, apesar de ter muitos filhos, ela se dedicou a gente, ela ensinou a palavra a gente, ela juntava os filhos e contava as histórias da Bíblia. E tudo isso ela fez por amor, ela nos ensinou, ela dedicou o seu tempo, a sua saúde, tudo para nós. E isso foi muito gratificante na minha vida, porque eu me guardei, o futuro que eu tenho hoje, eu agradeço a ela por ter me ensinado o temor do Senhor, pela vida que eu tenho hoje, pelas vitórias que eu tenho hoje, pelo marido bom que eu tenho hoje, por ter esperado em Deus. Tudo isso porque ela dedicou o tempo dela para nos ensinar, para nos mostrar o caminho de Deus. E isso me fez também me dedicar aos meus filhos, a ensinar os meus filhos, a mostrar para eles o caminho de Deus, o temor do Senhor. E hoje eu vejo isso na vida da minha filha. A minha filha hoje é casada e ela casou com um americano, esperou também em Deus, casou com um homem de Deus. E ela tem 3 filhos e ela tem se dedicado aos seus filhos. E ela disse para mim: mãe, o que eu mais agradeço a Deus é a senhora ter implantado o temor do Senhor na minha vida. E isso, eu quero fazer a mesma coisa com os meus filhos. Gente, não tem coisa melhor. Não tem dinheiro que pague você ouvir isso de um filho. E também eu me lembro de um episódio que, quando o Lucas era pequeno, e ele tinha ido para um acampamento, ele tinha uns 7 anos de idade, e isso me chamou a atenção, porque você às vezes ensina a criança
e acha que ele não está absorvendo aquilo que você está ensinando. E ele foi para esse acampamento e uma noite eu estava dormindo e ele chegou lá no nosso quarto e ele chegou e disse, mamãe, mamãe. Aí eu, o que foi, meu filho? E ele chegou e ele disse assim, mamãe, eu não estou conseguindo dormir. Aí eu disse, por que você não está conseguindo dormir? E ele, mamãe, eu não estou conseguindo dormir. Mas eu, por que, meu filho, que você não está conseguindo dormir? E ele, não, as coisas assim aconteceram. Aí eu disse, mas o que foi? Aí ele disse, eu fui lá para o acampamento, não foi? Eu disse, foi. Mas o que foi que aconteceu? Aí ele disse, mãe, eu andei dizendo um nome feio, eu andei fazendo um gesto feio. Aí eu disse, foi, meu filho? Aí ele disse, e eu não estou conseguindo dormir por causa disso. Aí eu disse, foi, meu filho? Aí ele disse, eu estou me sentindo mal. Aí eu achei tão lindo aquilo. Aí eu disse assim, mas meu filho, você já pediu perdão a Deus por essas coisas? Aí ele disse, não, pedi não. Aí eu disse, então peça perdão a Deus. Agora peça perdão a Deus. Se você fez essas coisas, você está se sentindo mal, Jesus lhe perdoa. Peça perdão a Deus agora, vamos pedir perdão a Deus. Aí eu pedi perdão a Deus com ele, e ele pediu perdão a Deus, e eu disse, agora vá dormir, porque Jesus já lhe perdoou, e você não vai mais fazer essas coisas. Aí ele, na mesma hora, foi dormir, e dormiu tranquilo. Então, assim, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente mostra, a palavra de Deus que a gente semeia no coração do nosso filho, saiba que aquilo vai frutificar. Ele pode até fazer, mas aquilo que a palavra diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e jamais, quando ele for mais velho, ele vai brotar, a palavra de Deus vai brotar no coração dele. Então, assim, é gratificante a gente dedicar o nosso tempo aos nossos filhos. É trabalhoso, né? Muitas vezes a gente vê a adolescência vai chegando, vai tendo problemas, vai tendo dificuldades, a gente está ali junto, a gente está orando com eles, a gente teve dificuldade com a André, a gente teve dificuldade com o Lucas, e certas fases na vida deles, mas você imagina quando a gente não acompanha, como não é. Se a gente acompanhou, se a gente estava ali junto, se a gente estava ali orando, vieram as dificuldades. Imagine se você não acompanha. Então, acompanhe seu filho, dê tempo para o seu filho, esteja junto. É muito importante. Como a gente tem ouvido pessoas assim, uma vez o Costa até falou de uma pessoa que ele se dedicou muito, isso era um empresário. Ele se dedicou tanto à empresa dele, tanto. E depois ele conheceu o Costa assim, de longe, mas ele sabia que o Costa era pastor e tudo, e o Costa nessa época trabalhava em empresa, e pelo testemunho do Costa, ele viu assim que o Costa se dedicava à família. E um dia ele disse que queria conversar com o Costa pensava que era até coisa sobre a empresa. E ele chamou o Costa e disse assim, olha, eu estou largando a empresa, porque meu filho se meteu com drogas e eu vou ter que largar a empresa para me dedicar ao meu filho. Gente, como é triste. Depois de tanto tempo, você ter que largar tudo, porque seu filho está abandonado, seu filho está nas drogas. Então, assim, quanto é tempo, abra seus olhos para a sua família. Como é bom você que hoje já dedica seu tempo, já olha para a sua família, já abençoa os seus filhos. E você vê que como vale a pena você dedicar a sua vida, você amar, você fazer aquilo que Deus ensina, que é amar pessoas, muitas vezes se sacrificar por outras pessoas. E o quarto ponto que eu queria falar que está em Provérbios 31:30, que diz assim, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, muitas vezes a gente se preocupa com a nossa aparência, né? A formosura é importante, a nossa aparência é importante, mas acima de tudo, tema ao Senhor. Busque ao Senhor na sua vida.
que isso é que vai trazer na tua vida o louvor do Senhor. É isso que vai trazer na sua vida o equilíbrio. É isso que vai trazer na tua vida o verdadeiro valor. Porque o verdadeiro valor na tua vida não é uma profissão, não é uma beleza, não é um destaque, não é a fama, não é se você está em casa ou se você está fora, mas é o que você é em Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Seja valorizada pelo que você é. Seja valorizada pelo que Deus pensa de você. Seja bênção aonde quer que você esteja. Seja bênção. Busque ao Senhor. Procure ser aquilo que Deus quer que você seja. O importante é você estar no centro da vontade de Deus. Cumpra o propósito de Deus aqui na terra. O propósito de Deus para você é que você seja usada por Ele na vida do seu marido, que você seja usada por Ele na vida dos seus filhos, que você seja usada por Ele na vida de outras pessoas, na vida das suas amigas, na vida de quem quer que seja, mas seja bênção aqui na terra. Que Deus te abençoe. Obrigada.